Ser cristãos é uma coisa estranha. E exatamente por isso é belíssima. Não significa pertencer a uma religião como se pertence a um clube. Não significa observar uma lista de regras para se sentir em ordem. Não significa refugiar-se em um rito para ter segurança. Ser cristão significa aderir a uma fé. E a fé não é uma ideia. A fé é uma experiência. A experiência que te faz dizer que Jesus de Nazaré é o Cristo. Que não foi apenas um grande mestre, não apenas um profeta, não apenas um homem justo, mas o Messias, o Filho de Deus, e ao mesmo tempo o Filho do homem que o povo de Israel esperava, e sobretudo que ressuscitou dos mortos. Se você tira isso, o cristianismo desmorona. Paulo diz isso sem rodeios. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, diz Paulo. Ser cristão significa levar a sério essa afirmação que os cristãos fazem desde o início. Significa dizer: se isso é verdade, então tudo muda. Muda a maneira de olhar para a vida. Muda a maneira de olhar para a dor. Muda a maneira de olhar para a morte. Ser cristão significa tornar-se discípulo. Não de uma ideia, não de um sistema moral, mas de uma pessoa. Jesus. A figura mais desconcertante que já apareceu na história. Um homem que fala como ninguém jamais falou. Um homem que ama como ninguém jamais amou. Um homem que perdoa enquanto é morto. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, diz Jesus na cruz. Ser cristão significa colocar-se atrás dele, caminhar onde ele caminha, olhar o mundo com os seus olhos. E aqui acontece algo surpreendente. Porque seguindo Cristo, você não perde a si mesmo. Você se reencontra. O cristianismo não humilha o humano. Ele o leva à plenitude. Jesus é verdadeiro homem, mas é também verdadeiro Deus. E isso significa algo imenso, que o humano e o divino não são inimigos, que dentro do ser humano existe um chamado mais alto, uma centelha, uma imagem. Deus criou o homem à sua imagem, diz o Gênesis. Ser cristão significa descobrir, lentamente, que essa imagem não foi apagada. Ela está ferida, está coberta, mas não destruída. O caminho cristão não consiste em tornar-se outro diferente de si mesmo. Consiste em tornar-se plenamente quem você é. Jesus não vem te dizer, você não vale nada. Ele vem te dizer, você vale tanto que Deus se fez homem por você. Este é o coração do cristianismo. E é isso que o torna incrivelmente belo. Não uma fuga do mundo, mas uma encarnação no mundo. O Verbo se fez carne, diz o Evangelho de João. Ser cristão significa viver sabendo que a vida tem um sentido, mesmo quando você não o vê, mesmo quando dói. Significa saber que o mal não tem a última palavra, que a morte não é o final. Eu sou a ressurreição e a vida, nos diz Jesus. E é daí que nasce uma força misteriosa. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que o mundo não sabe dar. Essa paz não se explica. Ela se encontra. É o primeiro, grande fruto do encontro com Cristo. Mas há muitos outros. Essa fé, tão pessoal e mística, também gerou uma das maiores civilizações da história. Nós chegaremos lá. Existe um enorme equívoco sobre o cristianismo. Muitos o julgam apenas à distância. Muitos o julgam apenas pelos seus fracassos. Muitos o reduzem a uma caricatura. E então dizem: o cristianismo é a causa dos males do Ocidente.
é repressão, é obscurantismo, é poder. Mas basta olhar para a história sem ideologia. Basta olhar para os verdadeiros frutos. Pelos seus frutos os reconhecereis, nos diz Jesus. As civilizações fecundadas pelo cristianismo geraram algo único. Não perfeito, não puro, mas único. O valor infinito da pessoa. A liberdade de consciência. A dignidade do fraco. A ideia de que toda vida tem valor. No mundo antigo, não era assim. O fraco não contava. O escravo não contava. O doente não contava. O cristianismo muda tudo isso por dentro. O que fizestes a um destes pequeninos, foi a mim que o fizestes, diz Jesus com força. Daqui nascem hospitais. Daqui nascem universidades. Daqui nasce a ideia de cuidado. Daqui nasce a ideia de educação para todos. Não é por acaso que os primeiros grandes hospitais europeus são cristãos. Não é por acaso que as universidades nascem em ambiente cristão. E não é por acaso que muitas das pessoas que mudaram o mundo eram cristãs. Isaac Newton. Um gênio da ciência, profundamente crente. Johannes Kepler. Convencido de que estudar o cosmos era ler a linguagem de Deus. Blaise Pascal. Cientista, filósofo, místico. Michelangelo. A Capela Sistina não nasce do nada. Bach, que assinava suas obras Soli Deo Gloria. Carlos Magno. Luís IX. Thomas More. E muitos, muitos outros. Não santos de sacristia, mas homens imersos na história. Isso não significa que fossem perfeitos, mas significa que o cristianismo gera energia criativa. Coloquei diante de ti a vida e a morte, está escrito no Deuteronômio. O cristianismo escolhe a vida. Sobretudo, gera beleza. Catedrais, pintura, música, literatura. Não por propaganda, mas por gratidão. Porque quando você encontra algo verdadeiro, quer dizê-lo em todas as linguagens possíveis. E, no entanto, o maior fruto do cristianismo não é visível nos monumentos. É invisível. É a paz interior. Aquela paz que nasce quando uma pessoa encontra Cristo. Quando para de fugir. Quando para de fingir. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, nos assegura Jesus. Essa paz não é entusiasmo, não é euforia, é profundidade. É saber que a sua vida está nas mãos de Deus, mesmo quando você não entende. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, dizem os salmos. É por isso que ser cristão é belo, porque não promete uma vida fácil, promete uma vida verdadeira. Mas há mais. Ser cristão também significa isto, não estar sozinho diante da dor. O cristianismo não promete uma vida sem feridas. Não promete imunidade ao mal. Não vende felicidade fácil. Promete uma presença. Um Deus que entra no sofrimento. Um Deus que não observa a dor de longe. Um Deus que a atravessa. A cruz é isso. Não um escândalo a esconder. Não um acidente de percurso. É o lugar onde Deus escolhe não fugir. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, lemos no Evangelho de João. Ser cristão significa saber que a dor não é inútil, que nenhuma lágrima é desperdiçada, que nenhuma ferida é invisível. No cristianismo, o mal não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra.
O fracasso não tem a última palavra. A última palavra é ressurreição. E isso muda tudo. Muda a maneira de enfrentar o medo. Muda a maneira de olhar o tempo. Muda a maneira de viver o cotidiano. Porque se Cristo ressuscitou, então nada está definitivamente perdido. O cristianismo não é simbólico. Não é um mito consolador. Não é uma bela fábula moral. Ou Cristo ressuscitou, ou tudo desmorona. E é justamente essa radicalidade que o torna tão poderoso, porque Cristo ressuscitou. Ser cristão significa viver com o olhar além da superfície. Saber que aquilo que vemos não esgota aquilo que o invisível é mais real do que o visível. Fixamos o olhar não nas coisas visíveis, mas nas invisíveis, diz Paulo. O cristianismo educa o olhar, treina a alma, dilata o coração. Por isso gerou arte, catedrais, música, pintura, de Bach a Michelangelo, de Dante a Giotto, de Pascal a Newton. Homens muito diferentes, unidos por uma mesma intuição, que a realidade é inteligível porque foi pensada. A glória de Deus é o homem vivo, diz Irineu de Lyon. O cristianismo não despreza o corpo, não despreza a matéria, não despreza o mundo. Crê na encarnação. Crê que Deus disse sim à carne. E isso mudou a história. Deu valor à vida do indivíduo, do fraco, do doente, da criança. Fundou hospitais, universidades, instituições de caridade, não por ideologia, mas por imitação de Cristo. Ser cristão significa deixar-se transformar lentamente. Não tornar-se perfeito, mas tornar-se verdadeiro. Significa aceitar um caminho, quedas, recomeços, conversões cotidianas. Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz todos os dias. Todos os dias. Não uma vez apenas. O cristianismo não é um evento. É uma relação. E é por isso que dá paz. Essa paz é o sinal. O sinal silencioso. O sinal inconfundível. Quem encontra Cristo sabe. Não porque entendeu, mas porque experimentou. E então, sim, ser cristão é algo belíssimo. Não porque nos torna melhores do que os outros, mas porque nos torna mais humanos. E mais humanos significa mais verdadeiros, mais vivos, mais livres. Talitá cum, levanta-te, Cristo está vivo. E você também é chamado a viver